Sexta-feira chuvosa no Rio, tô por aqui no cômodo da cozinha da casa da minha mãe e vou fazer o seguinte, vou trazer muitas informações para você. Mas antes, o Futebol Team para animar essa sexta-feira. Aceita um cafezinho? Se você sempre quis se tornar um jogador de futebol de verdade, agora é a sua chance. Apresentamos o Futebol Team, um gerenciador de futebol diferente de tudo o que você já viu. No Futebol Team, você vai criar seu jogador, jogar com e enfrentar outros jogadores online. Treine, desenvolva seu atleta e compre itens e melhoramentos para os jogos. Ou então, crie e gerencie times e entre em diversas ligas e copas valendo prêmios. Venha para o Futebol Team e dê a vida ao jogador dentro de você. Registre-se pelo link e receba 200 pontos de energia de bônus. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa sexta-feira, entra a hashtag Sextou e eu vou trazer muitos detalhes para você ligado aqui no canal. Então por isso que eu peço para você que ainda não é inscrito fazer o seguinte, me dá essa moral. Inscreva-se aqui embaixo no canal, deixa sempre o like nesse vídeo, acione o sininho das notificações e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante está com muitas informações nessa sexta-feira. E o Vasco já começou a fazer uma montagem no seu novo elenco para 2023. Alguns jogadores já foram contratados. A gente passa aqui a lembrança para você: o atacante Pedro Raul, o volante De Luca, o zagueiro Léo, o lateral esquerdo Piton, além, é claro, do outro zagueiro, o Robson Bambu, e também o lateral direito Puma Rodrigues. Tem também a situação do Luca Orediano, que já está no Rio de Janeiro, faltando poucos detalhes ali para poder ser anunciado de forma oficial como novo reforço do Vasco. E se você pegar esses reforços e com jogadores que ficaram de 2022 para 2023, o atual time do Vasco seria o seguinte, lembrando que tem a situação do Marlon Gomes que está na seleção, mas eu estou dizendo em relação aos jogadores do time base do Vasco para essa competição neste momento. O goleiro Thiago Rodrigues, já que renovou o seu contrato, e o Vasco ainda não contratou um novo goleiro, o Puma Rodrigues na lateral direita, a zaga com Léo e Bambu e também o Piton na lateral esquerda. No meio-campo, De Luca, Marlon Gomes e Nenê. E lá na frente, 3 jogadores. Orediano, que deve ser confirmado como novo atacante do Vasco, Figueiredo e lá na frente Pedro Raul. Com esse time base do Vasco, a gente vê claramente que precisa de mais de novas contratações e o Vasco vai fazer. Mais uma dessas contratações é o lateral esquerdo Lucas Piton, que fala sobre essa questão de chegar ao Vasco nesse novo projeto. Primeiramente quero agradecer, acho que todo mundo me recepcionou muito bem aqui e muito feliz, muito motivado por vestir essa camisa. Vejo nos treinamentos já na pré-temporada a motivação de todo mundo, então isso é bem bacana. Para disputar lá em cima, então a expectativa é muito boa. E mesmo ainda com o elenco ainda sendo montado, o Vasco vem trabalhando não só a questão técnica e a questão tática, mas também a questão física dos seus jogadores. Você está vendo aí algumas imagens divulgadas pela Vasco TV do trabalho que está sendo feito do recondicionamento físico desses jogadores, monitorados por uma empresa terceirizada para saber o grau físico de todos os atletas. O capitão de 2022, Anderson Conceição, foi um desses jogadores que foi mostrados pela Vasco TV. E o próprio jogador fala aqui nesse Bom Dia Gigante sobre como está sendo feito esse trabalho, não só a questão física, a questão técnica, visando a temporada 2023. Muita intensidade, metodologia diferente de trabalho do que a gente vinha acostumado a fazer no ano passado, time muito agressivo. Você tem que estar muito bem fisicamente para conseguir encaixar a forma que ele gosta de jogar, mas a gente tem muito trabalho pela frente, o grupo está sendo montado. E os jogadores que estão chegando, a gente vai procurar acolher da melhor maneira possível para rapidamente se adaptar ao nosso clube.
E o time sub-20 do Vasco entra em campo amanhã. Pelo grupo 29, você está vendo na classificação e na tela, o Vasco é o segundo colocado, já que na estreia venceu por 2-1 e o Hercílio Luz venceu seu jogo por 2-0. Por isso, o Vasco encara o próprio Hercílio Luz amanhã, 7h30 da noite, em Osasco, para também saber quem vai ser o líder desse grupo 29 após essa segunda rodada. E o time provável do Vasco, do técnico William Batista, deve ser o mesmo que venceu a equipe do capital do Tocantins na abertura da competição. Com Cadu no gol, lateral direito vai ser o Leandrinho improvisado, a zaga com Vitão e também o Roger, além do Matheus Julião na lateral esquerda. No meio-campo, Lucas Eduardo, Barros e também o Raí. E lá na frente, Paixão, Raí e o GB como centroavante do time do Vasco para esse jogo contra a equipe do Hercílio Luz. E quem fala aqui nesse Bom Dia Gigante é o meio-campo Raí, autor do primeiro gol da vitória contra o capital do Tocantins, falando sobre essa partida contra o Hercílio Luz de Santa Catarina. A gente sabe que a Copinha é uma competição bem curta, né? Tem muitos jogos em cima do outro. E a gente já veio do Rio preparado para esse cenário. Agora é encarar a equipe do Hercílio Luz focados e, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o meio-campo Marlon Gomes já se apresentou à Seleção Brasileira Sub-20, jogador que vai representar o Vasco nessa competição, já que o Andrei Santos, que era o outro convocado, já foi negociado com o futebol inglês com o Chelsea. Outra situação relacionada à questão da Seleção Brasileira Sub-20, havia a possibilidade de 2 jogadores do Vasco também serem convocados. Casos de Egnaldo e Eric Marcos. O técnico Ramon Menezes preferiu não convocar os jogadores para desfalcar ainda mais o Vasco nesse início de temporada. E uma situação que a gente já trouxe aqui ontem no nosso Avenews, o meio-campo Carlos Palacios vai mesmo deixar o Vasco, ele deve viajar inclusive hoje para o Chile para acertar essa situação junto ao Colo-Colo. E com a saída de Palacios, o Vasco, além de abrir uma vaga para estrangeiro no seu elenco, também tem a situação financeira, mais ou menos R$1.700.000 que o Vasco deixa de gastar em relação aos salários de Carlitos Palacios. Boa sorte para ele! Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre a questão de reforços para o Vasco, principalmente na armação das jogadas ofensivas. Até porque, nesse momento, no atual elenco do Vasco, tem apenas Nenê, de 41 anos, jogador que tem contrato apenas de 4 meses, e o Vasco precisa de um jogador para essa função. O primeiro jogador que a gente vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante é Manuel Reynoso, jogador do Minnesota dos Estados Unidos, que já teve passagens por Boca Juniors e Talleres da Argentina, é um argentino de 27 anos, e o Flávio Dias vai trazer detalhes que ele trouxe ontem no nosso Avenews, agora no Bom Dia Gigante. O Vasco ontem conversou com Reynoso, meio argentino de 27 anos, jogador comprado pelo Minnesota por 6 milhões de dólares ao Boca Juniors, era o camisa 10 do Boca, fez uma MLS espetacular, foi o comandante do Minnesota, fez 12 gols na temporada, 30 jogos e 12 gols, jogou muito bem, e o Vasco já sabe que terá que pagar os mesmos 6 milhões, o Minnesota aceita, e principalmente por ser uma empresa norte-americana fazer negócio, a MLS aceita até parcelamento, porque a MLS ela participa disso, porque ela tem a questão do fair play financeiro, quer saber quantos clubes ela tem ingerência nos orçamentos dos clubes. Os clubes norte-americanos eles precisam prestar contas à liga, para não ter essa diferença, essa disparidade que tem aqui de Flamengo pro Fortaleza, sabe? Nos Estados Unidos não tem essa situação. Então, 6 milhões parcelados por ser uma empresa norte-americana, a MLS aceita, e é um jogador de 6 milhões por ano. 500 mil reais, por mês, é mais ou menos o que ganha o Reynoso. Jogador canhoto, que seria uma das opções.
O outro jogador também em negociação para essa posição é Franco Fagundes, jogador de 22 anos do Nacional do Uruguai. E o Flávio também traz detalhes sobre essa situação do jogador uruguaio. Sobre o Franco Fagundes, da mesma forma, o empresário do jogador Marcelo Monteiro está incomunicável desde sábado que ele não atende o telefone. Mas eles acham que eles enganam o trouxa. A mim não engana porque eu tenho meus outros caminhos. Eu vou ali pelas brechas, pelas esquinas. Já soube hoje que o Vasco não fez nenhuma proposta ainda pelo Franco Fagundes. Eu não sei se o Vasco está esperando uma oportunidade ou então é aquilo que a gente falou no início da live. Demora, porque o papo teve segunda-feira do Brax com o empresário. Isso eu sei. Hoje é quinta. Vai completar praticamente 5 dias amanhã, se esse trâmite é demorado. Mas hoje as duas opções são essas e quem sabe, tem mais. Eu não sei ainda. Mas hoje as opções confirmadas, Franco Fagundes, informação que a gente deu aqui em primeira mão no dia 14 de dezembro, e Emanuel Reynoso, que a gente trouxe ontem aqui. Agora, outras posições são muito necessárias. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, informativo, para você ficar muito bem atualizado. Quem não assistiu nossa live de ontem, o card está passando aqui em cima, mas eu trouxe aqui um resumo aqui, pelo menos da situação desses dois jogadores. E aí, o que você acha? Reynoso ou Franco Fagundes? Ou os dois seriam importantes para o Vasco? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. E claro, a sua participação é muito importante. Se inscreva aqui embaixo no canal, deixa sempre o like nesse vídeo, acione o sininho das notificações e compartilhe sempre o link jogando lá nos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, porque ajuda bastante. Não deixa de se inscrever também no nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, e também acesse o nosso site atençãovascaínos.com.br. Ótima sexta-feira para todo mundo. A gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos, então é importante você ser inscrito aqui e acionar o sininho das notificações. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!